Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no canal Procurement 360 graus. A ideia hoje é falar um pouquinho de mitigação de riscos. Hoje conversei com dois amigos e eu tenho verificado bastante as dúvidas e questões que vocês jogam aqui no LinkedIn, perguntando através perguntas sobre mitigação de riscos. E a pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria de abrir aqui em discussão é: sua empresa, ela faz mitigação de riscos? Quando eu pergunto isso, a maioria dos profissionais de compras, eu fico bastante preocupado em ver o resultado, onde observo que aproximadamente 5% das empresas brasileiras fazem uma boa mitigação de riscos. E muitas vezes a gente ouve falar, principalmente agora com a crise que a gente passa no Brasil, que houve corte de budget e por isso havia alguns gastos para fazer análise de mitigação de riscos e as empresas cortaram. Eu deixo aqui um alerta que eu acho que o primeiro ponto a se verificar em compras é fazer uma boa mitigação de riscos, principalmente em momentos de crises, onde a gente fica mais vulnerável. E eu não diria que é um gasto, mas sim é um investimento que as empresas precisam ter. E eu passo aqui um foco principal aos financeiros que trabalham junto a compras, para que lutem, para que vocês tenham uma mitigação de riscos adequada. E muitas vezes fazer isso na sua própria empresa é caro. Existem empresas de altíssima qualidade que podem fazer esse trabalho para você. Aqui sem recomendar a empresa A, B ou C, mas é importante você ter uma boa mitigação de risco. Globalmente se fala em due diligence, nada mais é do que fazer uma qualificação do perfil do seu fornecedor, de compliance econômico e financeiro dos seus principais fornecedores e fazer uma análise completa no modelo standard e objetivo, identificando, mitigando, monitorando, calculando, fazendo benchmarking. O importante numa mitigação de risco não é só fazer e ok, está pronto. Você tem que mitigar, você tem que ter plano de ação. Então você pode fazer classificações tipo importância econômica, quanto críticos são, nível de risco de contingência, se é corporativo e até riscos mínimos. São pontos bastante importantes. Na experiência profissional que eu tenho, nós vimos casos de, estou até lendo aqui, uma agência que repassou 311 mil a um ex-deputado preso na Lava Jato. Veja a importância de fazer essa análise. Você já pensou o risco da sua marca que você pode ter se passa um escândalo de que uma empresa está trabalhando, a sua empresa está trabalhando com um fornecedor não idôneo? Isso pode afetar a marca dos seus produtos, a marca da sua empresa. Então fica aqui um ponto de atenção bastante importante para que você possa fazer um acompanhamento adequado. Eu gosto de fazer também um dashboard estratégico. Você faz alguns KPIs, você divide em quantitativos e qualitativos, e você vai poder ter estratégias diferentes. E aí você vai dividir seus fornecedores em standard, que atingem aquilo que você observa que não tem risco, um risco moderado que você vai acompanhar de perto e alto risco, onde você tem que ter um plano de ação para eliminar o fornecedor ou ter alguma estratégia. Muitas vezes você pode identificar riscos financeiros graves, que são empresas que estão próximas à falência. Então, nesses casos, você tem que desenvolver com urgência fornecedores alternativos. A ideia aqui não é eliminar fornecedor que está quase ali para falir, mas sim, ou você faz uma ajuda ou você mitiga o risco, você precisa tomar alguma ação. Isso são pontos bastante importantes. Administrar riscos contingentes nada mais é do que derivados de fornecedores com elevado grau de dependência econômica. Você precisa ficar atento. Concentrar muitas vezes o volume num fornecedor é bom, porque muitas vezes você reduz custos, mas você tem um limite. Se passar do limite, você imagina um fornecedor se ele fica com muita dependência econômica da sua empresa e o dia que você corta o contrato, você tem uma responsabilidade social aí enorme, que pode gerar desligamentos, etc. Então é sempre importante você sim reduzir fornecedores, mas tem um limite. E detectar fornecedores de alto risco. Aí você vai ter que administrar, ter planos de contingência, o que fazer.
E muitas vezes falam, por que investimento? Investimento, sim. Dentro do seu planejamento estratégico, muitas vezes você vai ter, quando você vai fazer uma análise numa tabela estratégica financeira, você vai ver que tem fornecedores com alta margem, então dá para você negociar descontos. Você pode fazer maiores parcerias, o SRM está próximo dos fornecedores, pedir muitas vezes aumento de prazo de pagamento, porque você sabe que o fornecedor tem uma boa margem. E também existem casos onde você vai observar que os fornecedores estão numa situação crítica financeira, com margens pequenas, ou seja, não adianta você fazer, por exemplo, nesse caso, um leilão reverso. Você vai matar o seu fornecedor. Então, antes de você ir ao fornecedor, determinar se você vai fazer um leilão reverso, se você vai fazer qualquer que seja a ação que você vai tomar, é importante você, antes de tudo, você fazer uma mitigação de riscos com os seus fornecedores. No início da cadeia, para entrar fornecedores que eu digo que são fornecedores com bom rating, mas também durante todo o tempo de vida do seu fornecedor dentro da sua empresa. Porque você precisa identificar se tem fornecedores envolvidos em corrupção, você precisa identificar se tem fornecedores com riscos financeiros. E outra coisa gravíssima, nunca tenha fornecedor único de um determinado material com uma planta única. Sempre tenha o seu plano B. E se pegar fogo naquela fábrica, qual seria um fornecedor B aprovado para a sua contingência? Então, esses são os pontos principais que eu queria falar de Risk Management. Gostaria de convidar todos vocês para fazerem seus comentários e eu gostaria de entender um pouco como vocês estão trabalhando. Vocês têm mitigação de riscos dentro da sua empresa? Vocês fazem com os profissionais da própria empresa? Terceirizam? Vocês acham que é suficiente a cobertura que vocês têm hoje? Vamos discutir, porque assim todos nós vamos enriquecer nossos conhecimentos e evoluir. Procurement 360 graus rumo à indústria 4.0. Precisamos estar conectados. Ótimo dia para vocês e até o próximo. Tchau, Júlio.